Olá, queridos viajantes, sejam muito bem-vindos a este canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito, este é o momento que você pode se inscrever e ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Deixe o seu like, porque dessa maneira este vídeo vai ser melhor ranqueado e mais pessoas podem ser alcançadas com esta mensagem. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é algo que todo crente precisa experimentar para realmente viver o sobrenatural de Deus. Para viver as coisas que Deus tem realmente para as nossas vidas aqui na Terra. Nós somos seres humanos e nós temos todas as características da carne, mas após nós aceitarmos Jesus Cristo, nós passamos a ter uma característica do Espírito, o dom do Espírito Santo. Vai depender de você a profundidade que você terá de encontro a este dom. Vai depender da sua busca e da sua entrega. Mas qual é o propósito de Deus para este dom do Espírito Santo, para esse batismo do Espírito Santo em nós? Em primeiro lugar, é uma porta para o sobrenatural de Deus. Hebreus 6, versículo 4 diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Deus nos deu o acesso a Ele através do batismo do Espírito Santo. A partir do momento que nós recebemos esse batismo, após aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, nós conseguimos ter acesso a esse portal. Nós temos um exemplo disso quando Paulo recebe este dom do Espírito Santo e as maravilhas que ele conseguia realizar. Nós lemos lá em Atos 19, versículo 11 assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E é interessante que quando Paulo tem esse acesso através do batismo do Espírito Santo de Deus, o mundo espiritual conhece a vida de Paulo. E é isso que Deus anseia para cada um de nós. Nós podemos ler, continuando lá, Atos 19, versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então mostra aqui que o mundo espiritual conhecia a Paulo, conhecia o poder do Espírito Santo sobre a vida dele. Ou seja, ele tinha acesso ao portal do sobrenatural, acesso ao poder espiritual de Deus sobre a vida dele. Em segundo lugar, o propósito do Espírito Santo em nossas vidas é testemunhar. Nós lemos lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui está fazendo menção às 2 testemunhas que durante a grande tribulação receberão uma porção dobrada do Espírito Santo, provavelmente a unção dada a Elias e a Moisés, e sim, serão testemunhas de Cristo com muito poder de Deus por toda a terra. As testemunhas estão sempre ligadas a Jesus Cristo.
Elas não estão sozinhas e elas não estão ligadas a doutrinas humanas, pois dessa forma seriam falsas testemunhas. E nós somos as verdadeiras testemunhas de Cristo Jesus. O terceiro propósito do batismo do Espírito Santo na vida do crente é o de oração. Talvez você já tenha experimentado resultados após orações. Eu tenho inúmeros testemunhos para contar de situações que pareciam impossíveis aos olhos humanos, mas após um tempo de oração, aquilo se cumpriu, e não por minha força ou por força humana, simplesmente porque aonde nós não podemos chegar, o Espírito Santo vai com a sua mão forte e poderosa e começa a modificar as coisas, começa a podar as pessoas, as situações, de maneira que as orações se cumpram conforme a vontade de Deus sempre. Mas a oração, além do benefício para com a pessoa ou a situação que você está orando, ela traz, antes de mais nada, um benefício para a sua vida cristã. Pois através da oração você traz à tona o dom do Espírito Santo de Deus que você tem e que lhe foi dado, aprofundando em você esse dom cada vez mais. Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Mas precisamos entender que Deus sabe muito bem o que nós vamos orar, muito antes de nós abrirmos nossos lábios. Por isso é tão importante sermos direcionados pelo Espírito Santo quanto a como orar. Não é pela nossa força, não é pela nossa razão, mas é pela direção que o Espírito Santo nos traz. Nós lemos em Efésios 6:18 assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Reparem que aqui diz para que nós estejamos orando em todas as ocasiões. Ou seja, em todo tempo você está tendo contato com o Espírito Santo, em pensamento, dirigindo o carro, na sua casa, no momento realmente que você para orar com irmãos ou sozinho no seu quarto. O importante é você estar sendo sempre direcionado, pois o Espírito Santo pode querer interceder em diferentes situações. Nós temos lá em 1 Tessalonicenses 5:17 assim: orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Também lemos lá em 2 Timóteo 1, versículo 6. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aqui mostrando exatamente que o espírito que Deus nos deu não é para ficar paralisado, não é para ficar tímido, envergonhado, é para se encher de poder, sempre com amor e equilíbrio, ou seja, de maneira equilibrada, de maneira coerente, e nunca deixar que essa chama se apague. O quarto propósito do Espírito Santo na sua vida é para ensinar. João 16, versículo 3: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Então aqui Jesus está dizendo que ele vai para o Pai, mas o Espírito vai deixar para nós um acesso direto a ele, e ele trará um acesso direto do Pai.
João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. O Espírito Santo é o grande mestre das Escrituras. Jesus Cristo prometeu que quando o Espírito vem, ele nos conduzirá a toda a verdade e nos ensinará e trará lembrança de tudo o que Jesus disse. Então ele glorifica e revela Jesus Cristo. São duas funções juntas, porque Jesus é a palavra viva e o Espírito Santo é o intérprete da palavra. É um professor que interpreta melhor para você aquilo que Deus está revelando através das Escrituras. É claro que o Espírito Santo também pode te ensinar através de outras pessoas, mas cabe a você ter discernimento no seu espírito de saber se aquilo realmente vem de Deus, das Escrituras Sagradas, e aí está a importância de você, como autônomo, estudar a Palavra de Deus, mesmo que você aprenda com outras pessoas também. Mateus 28, a partir do versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Quando o Espírito Santo caiu sobre os discípulos no dia do Pentecoste, foi como uma carta pessoal do Senhor para aqueles discípulos, dizendo para eles: Cheguei, estou aqui. Agora você sabe onde eu estou. Você sabe como utilizar o meu poder. O Espírito Santo, ele ensina e ele guia através desse ensino. Por isso que quando você tem esse dom do Espírito Santo, você passa a saber qual caminho você deve seguir. Então nós lemos lá em João 16, versículo 13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. É impossível vivermos no mundo de hoje sem sabermos para onde devemos ir, o que devemos assistir na televisão, que lugares devemos frequentar, quais pessoas devemos nos relacionar. E é isso que o Espírito Santo vai lhe dar. Ele vai guiá-lo quanto às suas escolhas, pois muitas escolhas fazem uma vida ser melhor ou pior. E às vezes lá na frente você se pergunta: por que eu fiz essa escolha? E talvez você carregue muitas sequelas de escolhas erradas que você já fez. Mas saiba de uma coisa: a partir do momento que você tem o Espírito Santo e se arrepende e volta atrás, Deus pode renovar todas as suas feridas que foram feitas no passado, e agora sim você pode fazer as escolhas certas, mas você ainda estará à frente das outras pessoas. Você, pela experiência, já sabe que aquela escolha errada nunca mais será feita, e assim você pode ser testemunho vivo do que Deus tem de melhor para cada um. Um exemplo fenomenal de ser guiado pela fé, mesmo em meio a uma situação de um mundo pecaminoso e cheio de coisas erradas, foi Noé nos tempos que ele vivia. Nós lemos lá em Lucas 17, 26, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então aqui nós temos que ele foi guiado, mesmo no Antigo Testamento, pelo Espírito Santo de Deus. Deus estava falando com ele. Então ele não agiu pela razão. Ele poderia muito bem ter negado ouvir a Deus, ter negado que Deus estava falando com ele diretamente, porque esse era o caso. Ele poderia muito bem ter seguido a vida dele, poderia ter encontrado diferentes dificuldades para seguir com o mundo, com o pecado, mas ele decide ir contra tudo o que o mundo está apresentando e ele segue o comando de Deus pela fé. Ele é guiado pelo Espírito de Deus. Em quinto lugar, o dom do Espírito Santo derramado sobre a sua vida, ele deve trazer bons frutos.
Nós lemos lá em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Efésios 5:18, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Romanos 14:17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então aqui nós vemos que toda vez que nós estamos sentindo que a depressão, a ansiedade, sinais de que nós estamos ficando mais impacientes, muito nervosos, que a nossa cabeça anda vagueando para com o pecado, anda flertando com o pecado, nós temos que notar que isso é um sinal de que nós estamos nos afastando do Espírito Santo, afastando Ele de nós. Nós estamos perdendo o contato com o Espírito Santo de Deus. Pois quando nós estamos em contato direto, nós temos esta alegria que não dá para explicar. Uma paz que vai além do nosso entendimento. Um amor por pessoas que, pela razão, nós nunca amaríamos. Vontade de fazer coisas boas pelos outros, sem ao menos ter uma razão para isso, ou muita paciência com situações que outras pessoas não teriam. Então, pratique usufruir dos dons do Espírito na sua vida. Pratique se aprofundar nisso. Busque-o com sabedoria e você terá bons frutos da sua vida. O sexto propósito do Espírito Santo na sua vida é que ele é um selo de Deus para proteger você e delimitar que você é propriedade exclusiva de Deus. Efésios 4:30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. 2 Coríntios 1:22, ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Apocalipse 7, versículo 2, então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Este selo que Apocalipse está citando aqui, inclusive eu tenho um vídeo só falando sobre este assunto. Se você ainda não assistiu, te aconselho a assistir para entender melhor. Mas este selo aqui está falando sobre uma porção dobrada do Espírito Santo que será dada aos que estiverem aqui durante a grande tribulação, para que sejam marcados e protegidos neste tempo. Tenho certeza de que você tem o Espírito Santo e que quer usufruir de todos os propósitos que Ele tem para a sua vida. Oremos, nosso Deus e nosso Pai. Obrigada por esta palavra. Sê conosco, Senhor, para entendimento do que o Espírito Santo quer de nós. Direciona, guia, fala conosco, nos ensina a orar e a entender o que Tu queres de nós. Nós te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.